Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um ótimo dia para vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Gleison Góes. Sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Irmãos, eu acabei de postar um vídeo aí falando a respeito desse senhor chamado André Valadão. Logo depois, irmãos, eu fui descobrir que o Guilherme de Pádua, ele é pastor e foi consagrado e ungido nesta organização política chamada Lagoinha, porque é uma empresa, é uma organização política, se é que vocês me entendem. Irmãos, muitas pessoas não falam a verdade porque eles têm a esperança de irem nessas igrejas da Lagoinha, conhecerem essas pessoas, terem os seus nomes soprados, ok? Muitas pessoas, você não vai ver nenhum canal falando sobre eles mal. Por quê? Falando a verdade, debatendo dentro da palavra, porque eles são interesseiros. Eles bajulam eles porque eles sabem que eles têm poder, que eles vivem infiltrados no meio da política. Ali os políticos estão todos envolvidos naquela Batista Lagoinha. É um covil, é um ninho de Satanás. Então, você não vai ver ninguém falar a verdade, mas eu vou falar assim. Não fiquei muito chocado em saber que o Guilherme de Pádua foi consagrado a pastor lá na Lagoinha, porque realmente o Guilherme de Pádua tem um perfil que combina bastante com aquela igreja. Se é que vocês continuam me entendendo. Eu estou realmente chocado, irmãos, nessa situação que eu vejo aí desses pastores pregando, pode tudo, pode usar biquíni, pode usar fio dental, pode fazer a dança do ventre. Lembrei até da época do El Chan, quando eu dançava. O Califa tá de olho no decote dela, tá de olho. Alibaba, a dança do ventre do Chan, do grupo El Chan. Eu dançava muito. Tá me fazendo recordar, porque agora os pastores estão pregando que pode usar biquíni, que pode dançar a dança do ventre para os seus maridos, que pode usar fio dental dentro dos quartos com seus esposos, porque só vai estar você e ele mesmo. Onde que fica o Espírito Santo de Deus nesse lugar? No meio dessa profanação, dessa promiscuidade e no meio dessa imundície toda, onde que fica o temor a Deus? E o Espírito Santo de Deus não vai estar no seu quarto te assistindo nessa baixaria com a tua mulher, não? Vai sim. Em primeiro lugar, você tem que ter temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Muitas pessoas não morrem porque guardam ainda o temor a Deus. Eu fico escandalizado quando eu vejo eles pregando isso aí. São o que diz na Bíblia, doutrinas de demônios. Profanação do evangelho chegou nos altares já. Onde pode uma pessoa que se diz pastor dizer que pode a mulher usar biquíni, dizer que pode a mulher fazer cirurgias plásticas, que não é pecado a mulher fazer intervenções cirúrgicas, sabendo que nosso corpo, na Bíblia fala que nosso corpo não é nosso. Nosso corpo é de Deus e é templo do Espírito Santo de Deus. Aí fala que a mulher pode retalhar o seu corpo em cirurgias plásticas e que isso não é pecado. Maquiagens não é pecado, acessórios não é pecado. As pombagiras, eu digo e repito para vocês, Satanás mandava eu usar as pombagiras quando eu era transexual, mandava eu utilizar batom. Ela falava, os demônios falavam para mim, batom, maquiagem, isso tudo eu criei no inferno, isso tudo é meu e você precisa usar isso para seduzir os homens. Eu criei, Satanás falava para mim, as pombagiras, os demônios falavam para mim, quando eu era trans, para eu usar batom vermelho, para eu usar batom, para eu usar maquiagem, porque esses produtos eram todos de Satanás. Era a própria pombagira que falava para mim. Esses produtos foram criados pelas pombagiras e pelos demônios lá no inferno, para as mulheres utilizarem e para as trans também.
esmalte nas unhas. Tudo isso, os demônios, as pombagiras, pediam para eu usar quando eu era trans. O próprio Satanás falava, é tudo meu esses produtos. Maquiagem, pinte o seu rosto. Mandava eu pintar, passar batons, passar maquiagem no meu rosto. Porque as pombagiras, os demônios, falavam para mim que esses produtos eram todos deles. Elas, as pombagiras, que criavam esses produtos, confeccionam esses produtos lá no inferno para as mulheres, as trans, utilizarem para seduzir os machos. Como que não é pecado se o capeta me pedia e falava que era dele, tudo dele? Os demônios, qual a parte que vocês não entenderam? Quando eu era trans, os demônios pediam para eu usar tudo isso e falava que tudo isso era deles. Que eles faziam para as mulheres, eles confeccionam, criam lá no inferno para as mulheres usarem. O diabo falava para mim. E como que vocês dizem para mim que isso não é pecado? Se as pombagiras me pediam para utilizar tudo isso. Batom, blush, rímel, cílios postiços, unha de gel, unhas pintadas, esmaltes, brincos, argolas, acessórios, braceletes, todos esses enfeites que eu usava quando eu era trans, uma mulher transexual, era o próprio capeta que pedia para eu usar. Os demônios falavam para mim que tudo isso era deles. Como que vocês falam que não é pecado se os capeta falavam para mim que era deles? Se os demônios, as pombagiras falavam para mim que tudo isso era deles, logo isso não agrada a Deus. Se é do diabo, não é de Deus. E o próprio Deus já falou para mim que não se agrada de nada disso. E eu já sabia muito bem, porque o diabo pedia para eu usar no espelho. Coloca o batom vermelho para você seduzir os homens. As unhas bem lindas, pinta as unhas. Pinta, faz a vaidade. A vaidade provém de Satanás. As mulheres são vaidosas por causa das pombagiras. Esses mesmos demônios que quando eu era trans, pedia para eu usar tudo isso. Porque falava que as mulheres usavam e as trans porque eram produtos deles. Dos capeta. Biquíni, tudo isso. As pombagiras pediam para eu usar os biquínis na praia. Pra ficar mostrando o corpo, seios, com o bumbum pra cima, com fio dental na praia, com aqueles biquínis. Isso tudo é confeccionado, foi produzido pelo diabo para deixar as mulheres sensuais, produzir lascívia, produzir desejo. Quando os homens veem as mulheres na praia de biquíni, eles desejam o corpo delas. Se fosse o marido, jamais deixaria uma mulher usar biquíni na praia. O marido tem que ser mais baixo e mais profano do que a mulher, para deixar a mulher utilizar isso. O marido é bem sem vergonha de deixar a mulher de calcinha e sutiã exposta na praia para que os outros machos fiquem vendo a mulher lá de biquíni e sutiã na praia. E a mulher também, né? Deixando o marido de sunga, com as sungas marcando as partes íntimas. Tudo isso provém do diabo. E os pastores lobos mentirosos, enganadores, pregam que nada disso é pecado. Aí eu falo assim, meu Deus, como que não é pecado se os capeta falavam pra mim que isso tudo era deles? Como que isso não é pecado se os demônios falavam pra mim que isso era dele? Tudo isso é dele, na época que eu servia a Satanás. Não tem como entender. Não tem como entender. Misericórdia, Jesus. O mundo está se acabando, irmãos. Os demônios, as pombagiras falavam para mim que criaram isso no inferno para poder as mulheres utilizarem e as trans também usarem. Aí hoje eu assisto alguns pastores mentirosos lobo falando que isso não é pecado. Como assim? E agora? Eu vou acreditar em quem? Se Satanás falava pra mim que era dele e os pastores estão falando que não é. E agora? O que é isso?
Como assim não é pecado? Misericórdia. O mundo está se acabando. Triste. Mas, Guilherme de Pádua, Lagoinha, políticos, maçonaria, doutrinas de demônios, que o que eles pregam são doutrinas de demônios. Tudo isso, junto, acoplado, vira um ninho de Satanás. Vira um ninho do capeta. Um covil das trevas. Se é que vocês me entendem. Lagoinha, políticos, Guilherme de Pádua, misericórdia. Quem ungiu aquele homem é pastor. Hoje em dia, até o picolezeiro da esquina, daqui a pouco eu vou encontrar alguma amiga trans minha aí falando que é pastor. Daqui a pouco eu vou cruzar com algum gay meu, alguma amiga minha prostituta falando, eu sou pastor. Eu digo, mas misericórdia mesmo. É só o que faltava encontrar alguma amiga. Daqui a pouco eu vou encontrar alguma travesti por aí e falar, quando você, sou pastora, sou pastor, em tal igreja, pronto. Só tá faltando isso. Porque todo mundo agora é pastor. Guilherme de Pádua virou pastor. O mundo tá se acabando. Misericórdia. Olha as heresias que esse povo prega. Vejam as mentiras que eles pregam. Doutrinas do capeta. Vamos à Bíblia. E ninguém vai falar isso. Você só vai ouvir falar aqui no canal Fim dos Tempos. Porque os outros canais são todos comprados. É um sistema religioso, fraudulento. Se um falar deles, fizer um vídeo deles, aí não é convidado para cantar na igreja deles. Se um falar deles, o pastor da igreja deles é amigo da igreja deles, é um ninho de cobra. Hoje em dia, misturou o santo e o profano. Evangélicos com política. E virou a bagunça, bagunça. Sangue de Jesus tem poder. O que é ser um crente? Crente é quem crê, que crê. Significado de o que significa crente? Crente é que crê, acredita ou tem convicção. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ela acredita que vai ser aprovada no concurso. Ela é crente, ela acredita. Ou ela acredita em tudo que eles dizem. Acreditar. É uma pessoa crente, ela que acredita. Mas existe uma grande diferença de ser crente e de servir a Deus. Quem serve a Deus obedece e vive segundo os mandamentos da palavra. Então, crente, por isso que eu falo, crente, até o diabo é. Satanás, ele sabe da soberania de Deus. O diabo, ele crê, ele sabe que Deus tem o poder de destruir a terra e o céu, de abalar as estruturas do céu, da terra, do mar. Até o diabo crê que Deus é capaz de fazer. Mas e a obediência? Cadê a obediência à palavra de Deus? Então, eu almejo morar nos céus. Essas pessoas não pregam a verdade porque eles almejam ter os seus testemunhos contados na igreja desse povo. Eles almejam ser convidados por essas pessoas. É uma ramificação. Um não pode falar do outro porque é interligados uns com os outros. Mas eu não. Minha ligação é com Deus. Minha boca é livre para falar o que Deus me mandar e me ordenar. E ninguém vai calar minha boca. Porque eu não dependo de agenda. Eu não dependo de convite, de igreja, de ninguém. Minha dependência está tão somente em Jesus Cristo, que foi quem me tirou da prostituição, do lamaçal do pecado, para eu morar nos céus. Não para eu me corromper, pregar doutrina de demônios, pregar mentiras, heresias, além de eu ir para o inferno, levar milhões de almas para a profundeza do abismo junto comigo. Não.
Tô fora. Eu vou pregar o que está dentro da Bíblia, da palavra do Senhor. Vou pregar a verdade até a minha morte. Você que compactua com as mentiras e com o erro deles, vai pagar um preço caro junto com eles. Você que é servo de Deus, que diz que é crente, que até o capeta é, porque de servo de Deus você não tem nada, que compactua com a mentira, com o erro e com o engano, vai pagar um preço caro junto com eles. Porque que você que se omite, você que é omisso, se omitir é o quê? Ficar caladinho, quietinho, ver tudo de errado e ó, fingir que não viu nada. Se fazer de louco, se fingir de doido. Você também, Deus vai cobrar de você, que tá vendo o erro e não prega a verdade. Raça de víbora. Vamos a Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. João capítulo 14 e versículo 16. João capítulo 14 e versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eles se disfarçam de anjos de luz, irmãos. O diabo é sujo. Mateus, capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Veja em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3 e versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Hipócritas. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A consciência deles estão cauterizadas. Estão pregando mentiras e heresias e levando multidão ao inferno. Fulano, pode fio dental? Pode, claro que pode. No seu quarto só vai estar você e teu marido mesmo? Pode botar um fio dental, uma calcinha de prostituta que eu usava quando eu era trans. Nem eu, quando era trans, não usava aquela calcinha fio dental, porque até é tão fina, é tão encapetada a calcinha fina, sai rasgando tudo por dentro, que até eu, quando era trans, nem queria usar aquelas calcinhas fio dental, me rasgando toda, me abrindo toda por dentro. Aí vem um pastor, vem um lobo, falar num vídeo pra mim, pra todo o Brasil ouvir, que não é proibido usar fio dental não, no quarto,
Só tá você e o teu marido. E o Espírito Santo de Deus tá onde? Lobo faminto. O Espírito Santo de Deus tá onde? Quando a mulher botar o fio dental no quarto com o marido com comportamento de prostituta, Deus vai ficar onde, maligno? Nesse lugar. Onde que Deus fica nesse lugar maligno? Aonde? Raça de Satanás. Então, pode usar o fio dental, porque vai estar você e o teu marido no quarto. E o Espírito Santo de Deus está onde nesse lugar? Pode dançar a dança do ventre. Isso é o que o pastor-chefe Valadão, amigo íntimo do Guilherme de Pádua, pastor na igreja deles. O Guilherme de Pádua é pastor na igreja deles também. Pra você ver o nível da podridão da sujeira. Aí ele diz o quê? Não é pecado usar fio dental, não. Vai pro quarto, faça igual a mim quando era prostituta. Bote um fio dental bem arrochado, te partindo. Pega um que parta você no meio certinho, te abra no meio certinho, assim. Aqueles bem igual a linha mesmo, que te abre no meio certinho. A hora que tu pegar um fio dental desse e usar, que te abrir no meio certinho, que tu for parar no hospital, você nunca mais vai usar. Aí, os lobos pregam, sabe o quê? Bote o fio dental. E ainda mais, dance uma dança do ventre. Aí, é proibido, pastor, dançar a dança do ventre? Não, não é proibido não. Então vamos lá, vamos dançar? Alibaba. Califa tá de olho no decote dela, tá de olho no biquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Rala ralando tchan, rala ralando tchan. Bora. Dança do ventre, que o pastor disse que não é pecado não. Vamos dançar a dança do ventre. Dança do ventre. Bora, todo mundo. Todo mundo que quer ir pro inferno, quer ir pro inferno? Você tá almejando ir pro inferno com o diabo? Bora dançar a dança do ventre, que o Valadão falou que não é pecado não. Bora, vamos lá. O Valadão e outros estão pregando isso, viu? Não é só o André Valadão, não. Tem assim, ó. Vários estão pregando igualzinho ele. Pode observar. Dança do ventre, bota o fio dental e dança a dança do ventre. Eu dançava, tá? Quando eu era... Nem eu quando era trans não fazia uma miséria dessa. Nem eu quando era trans não fazia uma miséria dessa. Dança do ventre. Pode dançar a dança do ventre, pastor? Pode. Não, não é pecado não. Você vai estar dentro do seu quarto. E aí lá, na palavra de Deus diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, lá no teu quarto também, o Espírito Santo de Deus vai estar lá. Deus vai estar no seu quarto também, maldito. E aí? Pode dançar a dança do ventre? Então bora dançar. Mostra esse Egito pra mim. Vamos lá. Nos exibir na Medina. Nos exibir na Medina. Vamos lá. Alibaba. Vamos, todo mundo junto. Capeta puro. Capeta puro, irmão. Sai fora. Fuja A Bíblia fala, fuja destes. Mas sai correndo mesmo, mais rápido. Se você não quiser ir pro inferno, corre destes. Que pregam esse tipo de coisa. Isso são doutrinas do capeta. Vocês estão me entendendo? Então, né? Ótimo. Tudo isso é pecado. Tudo isso é vaidade, promiscuidade, podridão. O leito do servo de Deus, do casal, tem que ser imaculado. Tem que ser santo. Tem que ter respeito dentro do quarto. Do marido e da mulher. Um casal de servo do Senhor. À noite a pessoa tá lá louvando ao Senhor no altar, na igreja, na casa de oração. Imagina, aí tá esparcando dentro do quarto, de ponta cabeça parecendo um morcego, virando a Mulher-Aranha e o Homem-Aranha dentro do quarto, esbagaçando no sexo. E aí de noite tá pregando e falando do amor de Deus, do evangelho do Senhor. Que é isso? Que baixaria é essa? Enquanto tá esparcando no quarto, dançando dança do ventre, e dançando até o chão, quicando até o chão, daqui a pouco eu ia falar que pode dançar um funk também. É só o que faltava. Enquanto você tá esparcando lá, dançando dança do ventre, de fio dental dentro do seu quarto, os capeta tá lá dentro dançando junto com você, dança do ventre. E o fio dental, aí a mulher bota o fio dental, quando a mulher bota o fio dental, não é mais a mulher que deita com você na cama, não. Já é a pombagira que incorpora no corpo dela e já se deita com você na cama.
É o mundo se acabando. Nunca pensei que eu ia deixar de ser transexual, me converter a Jesus Cristo, entregar minha vida a Jesus, e hoje ouvi pessoas que se dizem pastores, líderes e servos de Deus, crente, né? Crente. Ó a diferença, crente e servo de Deus. O servo obedece, vive os mandamentos e a palavra. O crente não. O crente é igual a eles. Tem muitos assim, tá? Muitos. Eu me converti hoje, estou vendo pastores falar que o que eu pensava que era absurdo, desde quando eu era trans, eu já pensava que isso era um absurdo. Nunca imaginei que uma mulher serva do Senhor pudesse usar o fio dental, querer dançar a dança do ventre no quarto. Eu nunca imaginei. Mas hoje eu tô vendo que tem gente que se diz... Imagina esse povo entrando no céu assim de fio dental, dançando dança do ventre, baile funk, arrocha, kizomba. Não consigo imaginar alguém entrando no céu assim, dançando forró, dançando tem cabaré esta noite, pam, pam, tem cabaré esta noite. Diabo puro, isso é capeta puro, irmãos. Eu tô aqui apavorado, meu Deus. Jesus, eu não tô ouvindo tudo isso desse povo não, Senhor. Será que eu tô ficando doido? Será que os irmãos já foram arrebatados e eu fiquei na terra? Ô Senhor, será que eu fiquei na terra e o povo já foi arrebatado? Não é possível não essas pregações que eu tô ouvindo, não. Estamos no fim dos tempos mesmo? Será que o povo tá tudo cego? Ou só eu que tô conseguindo enxergar isso? Deixe o seu comentário, me ajuda aí. Me ajudem, pelo amor de Deus. O mundo tá se acabando. Te preparem para a vinda do Senhor Jesus. Tchau. Até o próximo vídeo.